Ó, se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras, sobre as quais discutem e dizem: quando as cidades da gente estarão despovoadas por falta de habitantes e as casas por falta de homens, e a terra ficará deserta, eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. E depois que isso tiver acontecido, diz: o Senhor afastará os homens, e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Todas essas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo. Depois do advento do anticristo. Todas essas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo. Será que os teólogos não têm esses textos em mãos para poder dizer que o que eles ensinam bate com a fé da igreja primitiva? A ressurreição dos justos é depois do advento do anticristo e não antes. Depois que ele se manifesta. É depois. Depois, o que eu entendo, é logo a seguir. É a partir de. Não antes. O texto não diz antes. O texto diz depois. Ah, Igor, isso não é Bíblia. Meu irmão, nem eu sou Bíblia. Meu canal não é Bíblia. O canal dos outros irmãos não é Bíblia. E nem os livros são Bíblia também. Nem a apostila é Bíblia também. Mas a gente te ouve, não te ouve? Então, é a mesma coisa. Agora, entre me ouvir e ouvir um cara que foi bispo de Policarpo, cara, que foi discípulo do apóstolo João, quem você vai dar mais crédito? Bom, é só colocar a consciência, né, para ver, né, para ver. Aí tem os meso-tribulacionistas. Quem são os meso-tribulacionistas? São aqueles que dizem, né, que Jesus ele vem na metade da grande tribulação. Inclusive, o meso-tribulacionismo é mais antigo que o pré-tribulacionismo em um papo ali de menos de 100 anos de diferença. Tá? Então, o mesotribulacionismo é mais antigo que o pré-tribulacionismo. Porque vai ter pré-tribulacionista com desonestidade intelectual dizendo, tá, que a ressurreição, a pregação do arrebatamento iminente não vieram com eles. Isso já existia. Só o que eles não falam é que existia há poucos anos atrás, antes de Margaret MacDonald, em 1830, ensinado, né, e profalado aí por Scofield no seu livro A Bíblia, né, anotada. Entende? Né? Mas antes do pré havia o meso. O meso já ensinava que no momento em que apareceu o anticristo, a igreja subia. Só que o que Irineu vai colocar aqui? Olha só. Depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Então aqui não cabe nem pré e nem meso tribulacionista. Irineu é pós-tribulacionista. Não é nem pré e nem meso. Não é nem antes e nem no meio. É no fim. Certo? Então, a pregação meso e a pregação pré, uma é do século XIX. Pré, meso, século XVIII. Tá? Uma é do século XIX, outra é do século XVIII. E essa daqui é do século III. Século III.
tá? No século 3, nós vemos ele falando isso daqui. Certo? Já no terceiro século, a gente já enxerga isso, texto de Didaquê do primeiro século. A gente está estudando a história da igreja dos 3 primeiros séculos. Tá? E aqui você vê claramente, clarissimamente, que a fé da igreja era de um arrebatamento depois da grande tribulação. Perfeito? Mas isso aí não é Bíblia. Cara, nenhum de nós é Bíblia, mas você nos ouve, então ouça eles também. É importante para você a opinião deles? Para mim também é. Para mim, a opinião deles é importante. Por que não ouvi-los? Por que não ouvi-los? Né? Quando os justos reinarão sobre a terra, aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão por ele a participar da glória do Pai e com os santos anjos. Observa que sempre quando fala do Pai, fala da glória. Verá o Senhor, né, com a glória do Pai. É sempre com a glória, porque a glória do Pai é em Jesus. Certo? Não é que o Pai vem. Quando fala do Pai aqui, no reino milenar, fala da glória do Pai. A glória dele pode se manifestar aqui, como se manifestou, por exemplo, lá no batismo de Jesus, você ouviu a voz do Senhor ali, né, do Pai falando, a manifestação da glória pode acontecer mesmo ele estando lá, tá? E com os santos anjos, participarão da vida, da comunhão e da unidade espiritual, ou seja, os anjos vão estar participando ali, auxiliando no reino, né? Neste reino aí. Essa porção do texto de Irineu não poderia ser mais clara, pois mostra que Irineu via em perspectiva o advento da força do anticristo, assim como a destruição das nações inimigas, que serão incitadas contra Israel e a cidade de Jerusalém. Afirma o reino dos justos sobre a terra, já numa nova condição, plenos da glória compartilhada por Deus. Na narrativa abaixo, há uma importante revelação em destaque. São esses povos que constituirão o que poderíamos chamar de súditos do reino. Serão altamente beneficiados pelo reino de justiça, estabelecido na terra por Jesus e seus santos, por Jesus e pelos santos. Disso dão testemunho os profetas que predisseram o reino milenar. Vamos ver? Miqueias 4:1-4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levantará sobre os outeiros, e para eles afluirão os povos. Olha aí os povos aí. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em reiras de arado e suas lanças e podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Olha que interessante, essa aqui é só um argumento para você pegar ali e conseguir responder um amilenista, tá? Olha o que eles vão dizer. Eles vão dizer que esses versículos aqui, ó, subamos ao monte do Senhor, é o monte Sião celestial. A casa do Deus de Jacó, é Jerusalém celestial. Você está subindo espiritualmente. Eles vão dizer isso aqui. É porque eu fui há mais de 5 anos de uma igreja milenista. Então, eu conheço muito bem. Eu fiz um curso de escatologia, versículo por versículo, com a teologia amilenista. Então, os versos eu já sei o que eles vão dizer, tá? Então, veja bem. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os muitos povos e corrigirá nações poderosas. Aí eles vão dizer que é o evangelho hoje corrigindo, né? E poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas e reiras em arados e suas lanças em podadeiros, ou seja, é o tempo da graça, perdão, do amor, é o que eles dizem. Nem aprenderão mais a guerra, ok? Né? A gente vamos ficar no amor. Agora, preste atenção. Uma nação
não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Como que uma nação não levanta mais espada contra outra nação? Porque se nós somos, presta atenção, olha só, ele acabou de afirmar que nós somos do Monte Sião e somos de Jerusalém, ou seja, a nossa nação é a pátria superior. Então, não existe várias nações no corpo de Cristo. Existe uma nação no corpo de Cristo, que é o Israel de Deus. Então, por que ele vai falar que uma nação não se levanta contra outra nação? É o quê? É espiritual? Porque a gente vive na guerra espiritual. É físico? Porque a gente vive nessa guerra física. Né? Então, você observa que é justamente isso que Irineu de Leão vai falar. Ó, se alguns quiserem interpretar essas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem. Eles vão indo, vai espiritualizando, vai alegorizando, vai simbolizando, só que chega num ponto que esticou tanta corda que não tem como mais explicar aquilo dali. Então, o alegórico, o simbólico, ele vai sofrer e vai ser refutado pelas suas próprias palavras. Ele vai ser refutado pelas suas próprias palavras. E não havia milenismo aqui nessa época, tá? E esses alegóricos, sendo refutados pelas suas próprias palavras, você observa que, gente, se nós somos o Israel de Deus, se nós somos a Jerusalém celestial, se nós somos uma única nação santa, como que uma nação não se levanta contra outra nação? Que nação é essa? Como que eu explico isso espiritualmente? Não tem mais guerra espiritual? Acabaram as guerras espirituais? Ou não tem mais guerra física? Não existe mais mártir? Percebe? Está se cumprindo aqui o que o grande sábio Irineu de Leão disse. Se quiser interpretar esses textos alegoricamente, vocês vão cair na sua própria contradição. Vocês não vão conseguir refutar. Então, é mais fácil e é melhor a gente interpretar literalmente, que não cai em contradição, a interpretação sai lisa, a interpretação sai tranquila, sem forçação de barra, do que querer ficar adaptando os textos, mas com certeza o Espírito Santo, ele não vai fazer nada, não vai deixar nenhuma ponta solta. Ele não deixa nenhuma ponta solta. Ele permite que o escritor escreva de tal maneira que, se alguém quiser contradizer, lá na frente vai ter um ponto que ele não vai conseguir responder. Era por isso que queriam matar Estevão, porque os contraditórios queriam refutar Estevão, mas a sabedoria fluía dele sem contradição nenhuma, que a Bíblia fala que eles não conseguiam contradizer Estevão. Estevão falava e eles não conseguiam refutar, eles ficavam desesperados, não conseguiam refutar Estevão. E qual foi o fim? Apedrejaram ele de raiva, porque não conseguiam refutar. E quem vai conseguir refutar isso daqui? Você está na sinuca de bico. Se você interpreta isso aqui espiritualmente, então não tem mais guerra espiritual. Se você interpreta isso literalmente, então, primeiro, tem que fazer a literalização do texto e dizer que não existe mais ninguém mártir, porque ninguém está fazendo guerra contra a igreja. Pronto. É isso daí. Ou seja, é impossível dizer que essa profecia está se cumprindo hoje.